Romanos capítulo 10, vamos ler dos versos 5 a 9. Obrigado, Jairinho, que veio socorrer a gente. Deil também conseguiu abrir lá o computador, né? Pelo menos um hino os irmãos puderam cantar aí, acompanhando a letra. Nós temos algumas dificuldades, porque o departamento tem até um bom número de membros, mas a maioria estuda, são jovens que trabalham, alguns irmãos nem sempre estão na escala ou podem vir, né, nas quartas-feiras, mas a gente vai tentar evitar isso o máximo que a gente puder, mas de vez em quando acontece. Romanos 10, do 5 ao 9. Como a minha Bíblia é na versão internacional, eu vou ler devagar para que os irmãos possam acompanhar a leitura e assim a gente fazer uma reflexão. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos lembrar-nos, o público-alvo número 1 de Paulo, na sua carta aos cristãos de Roma, foi um judeu convertido. Ele quis deixar claro que a opção pelo Senhor Jesus Cristo como o Messias de Deus, feita por esse judeu, foi o que de mais certo essa pessoa fez. Para fazer isso, o apóstolo aos gentios precisou esclarecer o quanto o Israel judaico se equivocara em relação à lei de Deus e assim se equivocara quanto aos propósitos de Deus. E aí ele se dirige à comunidade judaica. A gente tem visto isso, né, nesses últimos textos, de uma forma um tanto ou quanto dura. A gente percebe isso no capítulo 9, vamos estar percebendo isso durante todo o capítulo 10 e ainda no capítulo 11. A forma que Paulo usa é uma forma dura em relação às práticas judaicas, não é? Daqueles judeus que ainda não queriam reconhecer em Jesus Cristo o Messias, mas ao mesmo tempo é uma forma terna, ele não abre, né, mão do amor. É aquela velha história do se ser duro sem perder a ternura. A forma foi dura, mas não sem lamento, porque o anelo pela salvação, o desejo de Paulo pela salvação do Israel judaico, sempre esteve assim patente nele, muito claro nele. Obviamente que ainda que o judeu cristão fosse o seu público primeiro, nas afirmações que foram feitas, nos ensinos que foram dados, todos os cristãos de Roma estavam sendo atingidos, judeus ou não, assim como nós somos atingidos também no dia de hoje. Após ter escrito que o fim da lei é Cristo, né, nós falamos sobre esta expressão maravilhosa no estudo passado. Após ter escrito isso, o apóstolo continuou no seu propósito de demonstrar que, conquanto os judeus procurassem servir a Deus e de forma zelosa, eles estavam errados. Estavam errados em pensar que, obedecendo-se à lei, conforme ela estava escrita, isso os colocaria num relacionamento correto com Deus. Isso faria com que eles tivessem créditos com Deus. E é interessante que Paulo, então, cita um clássico texto da lei, não é? Nessa sua argumentação, que é o texto que está lá em Levíticos, capítulo 18, verso 5, quando Deus disse para Moisés dizer ao povo: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor.
O mesmo Paulo, né, o mesmo Paulo que escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, que foi escrita depois desta carta aos Romanos, o mesmo Paulo que escreveu assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, isto é, o mesmo Paulo que chamou, que fez diferença entre os ministros do Velho Testamento e os ministros do Novo Testamento, dizendo que os ministros do Novo Testamento, do Antigo Testamento eram ministros da letra, e a letra matava. Paulo diz que a letra mata. É o mesmo Paulo que chama os mandamentos de um ministério da morte, né? Ele faz uma referência clara aos 10 mandamentos, porque ele fala da lei que foi, do ministério que foi escrito em pedras, não é? E que essa letra matava. É claro que isso é uma referência aos 10 mandamentos. É o mesmo Paulo que está dizendo agora, lembrando que Deus disse que a obediência, no entanto, a essas ordenanças, a esses mandamentos, trazia vida para quem obedecesse. Afinal de contas, os mandamentos eram ministério da morte ou era fonte de vida para quem o atendesse, o obedecesse? O que é que Paulo quis dizer ou estava querendo dizer com isso? Será que ele se contradisse? Judeus que estudam o Novo Testamento, que obviamente não gostam de Paulo, né? Eles dizem que Paulo realmente, eu li uma vez uma crítica de um judeu dizendo que ele se mostrava assim, extremamente admirado conosco, os cristãos, como é que a gente podia dar tanto valor a Paulo, que ele diz assim, é fácil perceber que Paulo é uma pessoa sem juízo, ele não sabe o que está falando, uma hora ele diz um negócio, outra hora ele diz outro, né? É claro que ele está num contexto que não é o nosso contexto, porque se a gente olhar dentro do contexto, a gente vai entender o que Paulo estava querendo dizer. Para o reformado Dr. William Barclay, um dos grandes escritores de comentários sobre a Epístola Romana, aos Romanos, Paulo estava dizendo que essa foi uma verdade declarada por Deus, mas que ser humano algum jamais foi capaz de alcançar isso. Se vocês obedecerem os meus decretos, se vocês obedecerem as minhas ordenanças, vocês viverão. O problema é que ninguém conseguiu obedecer. Nunca ninguém conseguiu obedecer de fato os mandamentos de Deus, especialmente porque os mandamentos não se restringiam à forma, à letra, mas eles iam muito mais além da letra. O Senhor Jesus Cristo foi claro, né, em relação a isso. A ideia então é de que Deus, quando disse isso por meio de Moisés, ele estava preparando o povo de Israel para perceber que eles precisariam, que os judeus precisariam da graça de Deus para poder ter vida, porque na obediência à lei de Deus, eles não conseguiriam ter vida, porque jamais ser humano algum realmente conseguiu obedecer à lei de Deus. A gente tem essa realidade em nós, não é? A gente obedece em parte, daqui a pouco a gente desobedece, começa obedecendo, volta atrás, desobedece. Essa é a vida, e sempre foi este o tipo de comportamento do povo de Deus que recebeu a lei de Deus. E mesmo essa, como eu disse, é uma realidade para nós hoje, quando vivemos a lei de Cristo, né? Quando temos um outro conceito em relação aos 10 mandamentos, que temos como um ideal de vida, mas que a gente percebe que o quanto nós falhamos nesses mandamentos, sempre com aquele aviso em nossa mente, de que quando nós quebramos um dos mandamentos, nós quebramos todos os mandamentos, né? E aí vem sempre aquela lembrança das palavras do Senhor Jesus, quando ele mostra que a obediência aos mandamentos a obediência não está presa à forma ou à maneira como ele está escrito, porque é algo muito mais profundo, vai muito mais além do que simplesmente o que está escrito, né? Roubar, por exemplo, o mandamento diz não furtarás, mas você pode roubar, você rouba, mesmo que você nunca tire o dinheiro de ninguém, mesmo que você nunca apanhe alguma coisa que pertence ao outro, mas o marido que rouba o tempo da esposa, que deve ser da esposa, ele está quebrando esse mandamento, ele está furtando, ele está roubando. O marido ou o pai, a mãe que tomam ou roubam o tempo dos filhos, que não dão aos filhos o tempo que os filhos precisam ter, né? E há tantas razões para você fazer isso hoje,
As pessoas vão se envolvendo com as coisas e vão fazendo isso, não percebem, né, e nem têm essa intenção, mas estão fazendo isso. Estão, na verdade, quebrando o mandamento: não furtarás. A gente, quando está cansado e levanta com muito sono, não é? E fica fazendo corpo mole para não chegar na hora no serviço, para perder o ônibus, para atrasar, você está roubando. Você está roubando o tempo do patrão, você está roubando o tempo da empresa. Quando a gente é empresário, quando a gente dirige uma empresa, por exemplo, e não paga o funcionário o que ele realmente precisa receber, querido, isso é roubo. Nós estamos furtando. Você pode ter N razões para tentar se justificar e explicar nisso. As leis do governo são draconianas, as leis são injustas, são isso, são aquilo, mas não importa. Você está furtando. E aí eu lhe perguntaria, e nós temos que nos perguntar, quando é que nós não furtamos? Quando é que então nós não quebramos esse mandamento? Porque é tão fácil fazer isso, não é? Claro que nenhum de nós, talvez, com certeza, não teríamos coragem de apanhar o que é do outro, não é? Mas esse tipo de furto a gente faz, não é? E muitas vezes não acha, não é? Nem consegue conceber que isso é a quebra do mandamento. E é por isso, irmãos, que nunca ninguém conseguiu, de fato, cumprir a lei de Deus. Então, o que Paulo estaria querendo dizer é isso, que quando Deus disse: se vocês cumprirem as minhas ordenanças, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês viverão. Mas Deus sabia que ninguém ia conseguir cumprir. E aí Deus vai oferecer a graça, não é? Porque através da graça, do perdão que tem a ver com a graça, as pessoas passam a ser vistas por Deus como pessoas que não quebram os mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, Deus nos olha através de Jesus. Daí a doutrina da justificação, que é a doutrina que é ensinada nessa epístola de Paulo aos Romanos, né? Deus nos olha através de Jesus Cristo e nos vê como pessoas pecadoras, sim, mas não mais como transgressoras da sua lei. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós não transgredimos mais a lei de Deus, mesmo que nós erremos nos mandamentos, mas Deus não nos olha mais como transgressores da sua lei. É claro que ao errarmos, ao pecarmos, nós vamos colher os frutos dos nossos pecados. Mas os nossos pecados, por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, eles não têm mais poder para nos levar para o inferno. Eles não podem mais nos fazer perder a salvação eterna, porque a cruz é muito maior do que todo e qualquer pecado que se possa cometer, não é? Isso é uma doutrina bíblica, a doutrina da justificação. Volto a dizer, tudo aquilo, no entanto, que a gente planta, a gente vai colher. O crente que peca, ele vai sofrer as consequências do seu pecado. Vai, inevitavelmente. E até eu digo que sofre mais, não é? Do que uma pessoa comum que não tem compromisso com Deus, porque ele conhece a verdade, ele sabe que não devia errar, ele sabe que não deveria ter feito aquelas coisas erradas. Se você quer ver uma pessoa sofrendo, é quando ela é uma crente sincera e erra, não é? Se há alguém que sofre quando erra, é o crente honesto. Quando ele percebe que fez a coisa que não estava certa, como ele começa a sofrer por causa daquilo, e muitas vezes você tem que trabalhar com a pessoa em relação à questão do perdão, a questão de não mais levar a culpa, porque Jesus já tomou a sua culpa, mas o seu sofrimento é inevitável, porque na verdade, quando nós nos livramos da condenação do pecado, foi como se Deus dissesse assim: bem, eu espero que você não peque mais. Mas a gente peca, não é? Então as consequências do pecado para nós são muito maiores, não é? Em termos da nossa vivência, porque nós nos importamos com isso. Uma pessoa que não tem Jesus Cristo, ele não se importa de errar, ele faz as coisas erradas e acha que está muito bem, não é? Ele engana os outros e acha que ele é um esperto, um sujeito sabido, não é? Eu consigo passar o outro para trás, eu vendi gato por lebre, não é isso? Porque eu sou inteligente, eu sou vivo, eu sou esperto, não é? O cristão verdadeiro, ele não consegue fazer isso, não é? Se ele de repente se viu obrigado e de repente ele se foi envolvido numa situação em que ele teve de vender gato por lebre, ele depois vai ter problemas seríssimos com ele, não é? Porque aquilo não vai sair da sua mente, não vai sair do seu coração, e enquanto ele não colocar aquilo diante de Deus e dentro da possibilidade de tentar consertar o erro que ele fez, não é? Ele não vai ter paz. Aquela velha história que os irmãos ouviram de uma senhora de uma paróquia anglicana, não é?
que tinha, relativamente parecia ser uma pessoa boa crente, e ela confessava Jesus como seu Salvador, mas ela tinha um péssimo defeito, ela sofria do pecado da fofoca, ela não conseguia segurar as coisas, né? Ela gostava muito de falar da vida dos outros e não tomava cuidado com aquilo que falava, e por isso ela sempre criava dificuldades enormes. Mas num belo dia, porque leu algum texto da Bíblia, ou porque foi orar uma coisa que não fazia, aconteceu alguma coisa na vida dela que o Espírito Santo começou a incomodá-la, né? De tal forma que ela passou a não ter mais sossego, e foi procurar o pastor, o pároco lá da sua igreja, né? E disse: reverendo, eu sei o quanto eu tenho errado, e o senhor sabe que eu sou conhecida aí na igreja como uma fofoqueira. Ele disse: eu sei. Mas agora Deus está me incomodando muito, e eu queria, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse a consertar isso. Aí ele veio com aquela velha ilustração que os irmãos conhecem, né? Ele perguntou: a senhora dorme em travesseiro de algodão ou dorme em travesseiro de penas? Ela disse: não, eu tenho uma situação boa, meus travesseiros são sempre travesseiros de pena, né? Forrado de seda. Então a senhora vai fazer o seguinte: vai cortar um dos seus travesseiros, vai pegar todas as penas que tem dentro do travesseiro e vai sair pelo bairro jogando as penas. Mas pastor, faz isso. Mas eu só acho que isso vai ajudar. Com certeza, vai ajudar, faz isso. E ela, sem entender bem, né, foi lá, abriu um dos seus travesseiros, pegou as penas e saiu pelo bairro jogando as penas todas. E estava ventando, logo o que aconteceu? As penas. Depois ela voltou: pastor, eu fiz isso. Agora a senhora volta e recolhe todas as penas. Pastor, é impossível. Não tenho como fazer isso. Pois é impossível a senhora consertar o seu erro em relação ao que a senhora fez com as pessoas. A única coisa que resta para a senhora é, de hoje em diante, não fazer mais isso. Não há mais o que fazer, né? Então a senhora confesse o seu pecado diante de Deus e assuma o compromisso com o Senhor para nunca mais a irmã fazer isso. Então ele disse que ela melhorou, nunca mais ela foi acusada de ser uma maledicente, uma fofoqueira, mas se tornou uma pessoa muito triste, né? E às vezes o pastor conversava com ela e orava com ela, dizia: eu vou me alegrando, mas de repente eu me lembro das coisas tristes que eu causei às outras pessoas. E ele disse: olha, eu não sei nem se isso é para ser tirado da irmã, não é? Porque a irmã tem que conviver com isso. A irmã sabia que não podia ter feito isso, porque que a irmã fez, mas Deus já lhe perdoou. Ponha isso no seu coração, ponha isso na sua cabeça. Isso não vai condenar mais a irmã. Jesus já levou esse seu pecado. Antes mesmo de você fazer, o Senhor já tinha levado esse pecado. Mas olha aí o preço que ele está cobrando, não é isso? O Dr. Charles Cranfield, também um teólogo reformado, ele explica esse texto de Paulo dizendo, né, lembrando Moisés, que repetiu o recado de Deus: se vocês obedecerem os meus mandamentos, a lei e tal, vocês vão conseguir vida. Que ele diz que Paulo não estava só dizendo que essa era uma verdade declarada por Deus e que ser humano algum foi capaz de alcançar, mas que isso também já estava apontando para Jesus Cristo, que foi o único ser humano que realmente obedeceu os decretos e as ordenanças de Deus, e que, como Jesus Cristo disse: eu sou a vida, né? Essa foi uma maneira de Deus dizer, séculos e séculos antes de Jesus vir e trazer essa mensagem, que haveria um ser humano que conseguiria obedecer todos os seus decretos, todas as suas leis, sem errar em nenhum dos mandamentos, porque Jesus conseguiu fazer isso, e que ele viria dizendo que eu sou a vida, para que nós então tivéssemos esta vida prometida, né, pela obediência aos mandamentos, para que nós conseguíssemos ter essa nossa vida na obediência a Jesus, na submissão a Jesus Cristo. Quando o Verbo se fez gente, né, e habitou em nosso meio, Deus estava fazendo isso. Para o batista, o Dr. Adolf Paul, ao mesmo tempo que ninguém deve pensar, ele tem uma interpretação interessante, ele diz que ninguém deve pensar que a promessa de Deus, de quem cumprir os seus decretos e ordenanças viverá, que essa não é uma realidade séria. Ele diz o seguinte: se realmente um ser humano conseguisse obedecer todas as ordenanças e mandamentos de Deus, ele seria justificado pela lei. Ele conseguiria ser justificado pela lei.
porque é Deus quem disse isso: se você cumprir as minhas ordenanças, você viverá. Então Deus não mente. A questão é que ninguém conseguiu fazer isso. A grandeza da lei, no entanto, vai estar no fato dela não poder ser cumprida, mas por não poder ser cumprida, ela tem como objetivo fazer com que nós alcancemos a graça que se chama Jesus Cristo. Isto é, em Jesus Cristo nós cumprimos a lei diante de Deus. Mas aí Paulo repete e aplica um outro texto do Antigo Testamento, lá de Deuteronômios 30:12, um texto no qual Deus, por meio de Moisés, afirma que cumprir a lei não seria impossível. Complicado, né? A lei é o ministério da morte, ninguém pode cumprir a lei, se você cumprir, você vive. E agora, em Deuteronômio, Deus está dizendo assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, e não está além do seu alcance. Aí complica, né? Afinal de contas, onde é que nós vamos nos situar nisso aí? O que Deus, irmãos, por meio de Moisés, estava querendo dizer nesse versículo 12, não é? De Deuteronômio? Não está, e depois o texto continua, não está lá em cima no céu, porque Deus disse isso primeiro: o que eu lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Mas é interessante, irmãos, que Paulo trabalha isso e para a gente chegar, então, a compreender o que esse texto quer dizer. Porque Paulo pega esse texto de Deuteronômios e ele faz uma espécie de adaptação quando ele diz assim: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por que o oráculo de Deus fez esta afirmação? Porque ele fez essa afirmação, então, irmãos, a única explicação evangélica plausível de Deuteronômio 30, 11 e 12, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. A única explicação plausível é de que, já que a afirmação de Deus era a de que o que ele ordenara não era difícil de fazer e nem estava fora do alcance, só que o próprio Senhor Jesus mostrou que não acontecera nunca o real cumprimento da lei, porque ela estava além dos enunciados das palavras. Jesus disse isso. Eu acabei de lembrar os irmãos aí, discutir com os irmãos o mandamento não furtarás e mostrar como nós furtamos, né? Não há como obedecer à lei, mas agora Deus está dizendo que não é difícil de cumprir. A única explicação plausível, irmãos, para isso para entender o que é que Deus quis dizer em Deuteronômio, é que Deus estava dizendo que aqueles que honestamente, aqueles que sinceramente desejassem cumprir a sua lei, no esforço que fariam para praticar essa obediência, descobririam a incapacidade de obedecer. Mas aí descobririam que Deus sempre teve a maneira de perdoá-los, sempre teve a maneira de ir ao encontro da sua necessidade e de atentar para o desejo do seu coração, de modo que, por causa da misericórdia de Deus, o que passaria a acontecer com essas pessoas seria algo fácil, não difícil de ser colocado na própria vida. E que isso não estaria em ter de alcançar Deus no céu. Não está no céu isso. Por quê? Porque Deus já provera Jesus para descer do céu, para que isso fosse possível para nós. Daí Paulo usar o nome do Senhor Jesus Cristo, relacionando-o ao texto de Deuteronômio e deixando claro que a justificação
é pela lei impossível. A lei não pode justificar ninguém, porque ela não pode ser cumprida. Se alguém realmente cumprisse a lei como Deus deseja ou desejaria que a lei fosse cumprida, se alguém conseguisse cumprir a lei da maneira como Jesus explicou a lei, essa pessoa seria justificada pela lei. Mas como ninguém pode cumprir, a lei tem que ser justificado pela graça. E aí a coisa deixa de ser penosa, a coisa deixa de ser realmente difícil. Paulo então deixou claro que a justificação, que a salvação está naquele que já fez o que tinha de ser feito. Daí as perguntas: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, usando o texto de Deuteronômio, onde Deus diz que não era difícil cumprir a sua lei. O que Paulo estava dizendo é: não é necessário ser feito nada para se justificar, porque Deus já fez todas as coisas. O que é preciso ser feito, já foi feito, para que pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo, à luz da realidade de que a lei não pode ser obedecida realmente, ninguém, no entanto, pode se achar sem direito ao perdão, e ninguém fica sem alcançar o perdão, se assim desejar. Fica então claro que o Evangelho ensina, que é o que nós pregamos, que nunca é por causa do que eu faço, nunca é por causa da minha justiça que eu posso subir a Deus. Eu não subo a Deus, irmãos, pelos meus merecimentos. Eu não tenho merecimento nenhum que me faça subir até Deus. Na verdade, Deus desceu até a minha pessoa através de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo Deus me eleva até a presença dele. Mas isso primeiro teve que acontecer esta realidade. Deus desceu até nós, não é? Por meio de Jesus. Por causa do que eu faço, da minha justiça, não é que Jesus ressuscitou dos mortos por minha causa, por causa da minha justiça. Jesus ressuscitou no meio dos mortos para garantir a minha vida, porque pelo que eu faço, pela minha religiosidade, pelo que eu sou, eu morreria eternamente. Mas então ele desce dos céus e sobe do meio dos mortos para assegurar então também a minha vitória sobre a morte. Não porque fiz algo para merecer, mas exatamente porque pela graça Deus então me atingiu. Todos quantos por causa da lei de Deus buscaram o perdão da graça de Deus, descobriram que não era difícil, que não era sacrifício ser visto por Deus como alguém obediente à sua lei e assim viver. Mais uma vez a gente pode voltar ao Salmo de Davi, quando ele reconhece, né, o seu pecado de adultério com Batsabá, e ele chora, não é, aquele tempo todo, e diz que estava emagrecido até os ossos, as suas lágrimas se misturavam com a sua comida, e ele então no meio da sua canção, de tristeza, ele diz: se tu quisesse sacrifícios, eu te daria. Não há dificuldades, eu compraria o sacrifício mais caro, não importa o quanto isso fosse trazer prejuízos para o meu tesouro. Mas o que tu queres não é isso, o que tu queres é um coração quebrantado. E coração quebrantado, queridos, quando você busca o perdão de Deus, não é difícil. Quando você entende a graça de Deus, não é difícil. Você se quebranta, você se deixa quebrantar. Então a ideia é essa. Quando o Senhor diz, não é difícil, o que eu dei para vocês fazer não é difícil, por causa da misericórdia dele em relação a nós, que vem em nossa direção. A agonia de Paulo era a de que os judeus rejeitaram Jesus como o Messias de Deus, porque não haviam buscado o perdão da graça, e ainda continuavam a tentar buscar a Deus sem o perdão da graça. Sem buscá-lo, sem buscar essa graça, porque por isso continuavam como nação, já que não buscavam esse perdão, continuavam como nação rejeitando Jesus que viera como ser humano e assim ser aos olhos de Deus aquela humanidade que cumprira a lei, de forma a atrair para Deus, atraindo para si mesmo o ser humano em sua alienação. É um dos ensinos, irmãos, mais empolgantes que eu encontro na teologia de Paulo, né, e mesmo na teologia do Novo Testamento, essa ideia de que Deus ele não fracassou realmente em nada.
por causa de Jesus Cristo, né? Então Deus cria os seres humanos e Deus tem um ideal para com os seres humanos. Eu vou criar uma raça, eu vou lhes dar o livre-arbítrio, eles vão optar por me amar ou não, mas lá no fundo do meu coração de Deus, eu sonho assim com eles sempre querendo me amar, nunca me desobedecendo, mas desobedeceram. Claro que Deus sabia, né, que isso ia acontecer, mas desobedeceram. E alguém diz, mas como foi isso? Deus criou uma raça, já tinha criado os anjos com livre-arbítrio, acontecido lá aquela questão de Lúcifer no céu, querendo ser igual a Deus, querendo que os louvores de Deus também fossem para ele, né? Então já aconteceu isso. E agora Deus cria uma raça humana com aquele sonho, eles vão me amar voluntariamente e eles escolhem desobedecer. Que fracasso para Deus, não. Aí vem o segundo Adão, não é? A doutrina de Paulo do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faz? Assume a humanidade, se torna um ser humano, realmente ser humano, com sede, com fome, com sono, cansando-se, com necessidades físicas, como todo ser humano tem, ser humano mesmo, e como ser humano não peca. A Bíblia diz que ele em tudo foi como a gente, mas não pecou. Ou seja, aquele plano de Deus de ter uma raça humana, de ter um ser humano que não pecaria, cumpriu-se em Jesus Cristo. Por isso ele é o segundo Adão. A mesma forma, irmãos, a questão aqui do cumprimento da lei. Deus disse lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês cumprirem as minhas ordenanças, se vocês cumprirem os meus decretos, vocês terão a luz, vocês terão a verdade, vocês terão a vida. Mas ninguém consegue obedecer. Deus deu uma coisa, então, que não vai ser alcançada. Deus fracassou no seu intento. Não, veio Jesus Cristo como um ser humano, cumpriu todas as ordenanças, cumpriu todas as leis, cumpriu todos os decretos e disse assim para mim e para você: eu sou a vida, para que nós nele, em Jesus, pudéssemos alcançar essa vida que Deus prometeu, que pela lei nós não conseguimos, mas que por Jesus Cristo nós podemos conseguir. Aí vem o Senhor, né, no Antigo Testamento dizendo, não, o que eu quero não é difícil, o que eu quero vocês podem alcançar sim, o que eu quero não está lá no céu não. Por que não está lá no céu? Porque estava aqui na terra mesmo. Jesus Cristo veio trazer isso para nós. E aqueles irmãos que viveram com essa esperança, aqueles que entenderam isso, né, antes de Jesus nascer, que Deus tinha esse tipo de providência, e já contavam com a misericórdia de Deus, esses foram salvos. Aquela palavra de Jesus Cristo, quando ele diz a Tomé, não é? Bem-aventurados que não viram e creram, não se aplica apenas os que depois de Jesus Cristo iriam crer, mesmo sem ter a presença física de Jesus. Se aplicava também àqueles que antes do Messias já aguardavam o Messias, como a resposta da graça e da misericórdia de Deus. Volto a lembrar aos irmãos que é por isso que o salmista podia dizer assim, quanto eu amo a tua lei. Só podia dizer, irmãos, que amava a lei de Deus quem realmente compreendia o verdadeiro sentido da lei. Porque quem via a lei para julgar, quem via a lei para justificar, e aí se descobria sempre, fracassando, errando, não podia amar essa lei. Não é? Esse vai ser o grande dilema do Dr. Martim Lutero. Não é? Quando ele entra em busca de Deus e se entrega com toda a força da alma, né, para ter paz e não ter paz. E aí a gente sabe até, não sei se esse filme novo mostrou, mas aquele de 54 mostra isso muito bem feito, né, quando ele dialoga com o seu superior da ordem dos agostinianos, e ele chega para o padre superior e diz, mas padre, eu não posso amar a Deus. E ele disse, mas você tem de amar. Mas eu não posso amar a Deus, eu não tenho como amar um Deus que fica apenas para me condenar, que me olha para me condenar, que toma conta da minha vida para me pegar nos meus erros. E aí aquele homem, não é, que interessante, que nunca seguiu Lutero nos seus ensinamentos, mas ele dá uma resposta assim fabulosa, né? Ele pega o crucifixo que está na parede e diz, olha para aquilo lá, naquilo ali, na cruz de Cristo,
está a sua justificação. Então, por causa dela, você pode amar a Deus. E ali ele começa a mudar o seu pensamento e descobre na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos exatamente, não é, essa verdade, que eu sou salvo, que eu sou justificado pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque quem se apega à lei, quem acha-se que pode ser justificado, quem se acha justificado pela lei de Deus, primeiro tem que descobrir que não vai estar, não vai conseguir cumprir a lei. E sempre há de ver a lei como um peso, né? Como algo realmente esmagador. Daí essas pessoas que vivem sob regras, não faça isso, não faça aquilo, não vá ali, não vá acolá, não cante isso, não cante aquilo, não diga aquilo, e começa a fazer regras e tenta viver por aquilo, não entende que você tem que procurar falar o que você deve falar, cantar o que você deve cantar, vestir-se como você deve vestir, ir a lugares que lhe convém ir, não porque está escrito não vá, não diga, não faça isso ou aquilo, mas exatamente por causa do amor que Deus deu a você através de Jesus Cristo, e em retribuição a isso que você quer fazer por Jesus, para que a sua vida o agrade. Quem não consegue alcançar isso, obviamente vai fazer das regras as mais importantes ou as mais ridículas, realmente um peso enorme para a sua vida. E é isso que Paulo, né, estava mostrando em termos de equívocos do judaísmo do seu tempo, que é o mesmo equívoco do judaísmo no dia de hoje, mas que infelizmente foi transportado, né, às vezes de forma assim bastante igual ao do judaísmo, e às vezes até pior, para dentro de algumas comunidades ditas cristãs, ditas evangélicas cristãs e outras que se dizem cristãs. Amém?